Livro de Ageu, vamos ler o capítulo 2, o verso 9, e depois vamos imergir dentro do livro, vamos aprender um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nos falar. A leitura será na versão NVI, do livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Que diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. O livro de Ageu fala basicamente da reconstrução do templo que havia sido destruído durante o tempo em que o povo de Israel ficou exilado, mais precisamente por volta de 586 a.C., período em que o templo foi destruído. É muito provável que o profeta Ageu tenha visto o último templo, tenha presenciado a glória, a pompa e a majestade do último templo. Agora Deus o levanta em um novo período, em uma nova época, após o povo regressar do exílio, por volta de 536 a.C., e ali estava também o profeta contemporâneo do profeta Zacarias, e também a história da reconstrução do templo nós vamos encontrar no livro de Esdras. É muito importante que você leia o livro de Esdras para você entender este contexto literal. E no capítulo 3 de Esdras nós vamos ver algumas situações que aconteceram durante esse período do regresso do povo, a partir da autorização do rei Dário, para que novamente eles pudessem reconstruir o templo. É um momento histórico, é um momento delicado, pois eles estão voltando do exílio. Eles precisam reconstruir as suas vidas, eles precisam reconstruir as suas identidades, mas eles também precisam reconstruir o templo. A palavra templo que aparece aqui no hebraico é casa, morada de Deus. Por quê? Porque Deus, no antigo tempo, que quando o povo de Israel sai do Egito e começam a peregrinar no deserto, Deus estabelece o tabernáculo, que era nada mais, nada menos do que o templo de forma móvel, possível de carregar. Eles levavam durante o percurso e montavam o tabernáculo. E o tabernáculo, que depois se consolidou como templo, ele representava a presença de Deus. Para o povo, a presença de Deus estava diretamente vinculada ao templo. E no templo, os sacerdotes apresentavam as suas ofertas, os seus holocaustos em favor de si, em favor do povo, para expiação de pecados. No templo Deus se manifestava, Deus dava preceitos, através do templo Deus também ditava, falava com o povo. O templo, portanto, representava a glória e a presença de Deus. Por volta do ano 537 depois de Cristo, um ano após eles regressarem
deste exílio, o povo então começa a reconstruir. Isso você vai encontrar essa narrativa no livro de Esdras, no capítulo 3, quando eles começam a montar, a fazer as bases do templo. Quando eles voltam, então, eles começam a retomar a reconstrução e fazem, de fato, as bases do templo. O problema é que eles param. As bases do templo, elas são consolidadas, mas a obra fica parada. Eles não continuam a executar o serviço. 7 anos, o povo então não faz absolutamente nada. O povo fica com a sua preocupação voltada para a sua necessidade, em reconstruir apenas as suas casas, as suas vidas. A questão é que a identidade de Israel está literalmente ligada ao templo, à presença de Deus. E agora Deus levanta o profeta Ageu para falar. Profeta esse, dentre os profetas característicos, dentro da classificação dos livros proféticos, como o profeta menor, um dos livros dos profetas menores. Nós temos 17 livros proféticos no Antigo Testamento, e este livro do profeta Ageu também é classificado como profeta menor, não pela sua qualidade, não pela sua importância, tá bom, irmãos? É considerado e classificado como profeta menor, porque o livro é pequeno. O livro tem quantos capítulos mesmo? Irmãos? Quantos capítulos tem o livro de Ageu? 2 capítulos. Na verdade, na minha Bíblia aqui, olha, quando eu abro, eu já abri o livro inteiro. O livro inteiro, São literalmente 2 páginas e 2 capítulos. Por isso ele é classificado como o profeta menor, porque ele escreveu menos. Só por isso, porque ele escreveu pouco. Tá bom, irmãos? Mas a sua importância, a sua relevância foi fundamental na história do povo de Deus e automaticamente, com certeza, consequentemente nas nossas vidas também. A palavra de Deus tem um peso gigantesco, uma importância fundamental para nossas bases, para a nossa caminhada de fé. E é muito provável que o profeta Ageu, segundo alguns historiadores, escreveu tão pouquinho porque ele já estava muito idoso. Para alguns historiadores, acredita-se que Ageu já estava nos últimos dias mesmo de sua vida, tendo em vista que alguns historiadores acreditam que ele presenciou o templo construído por Salomão, feito por Salomão, que foi destruído posteriormente em 586 a.C. Amém, irmãos? Estão acompanhando? Está tudo bem até aqui? Aleluias, glória a Deus. Então vamos ver o que Deus se levanta para falar. No capítulo 1, no versículo 1, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué. Afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Primeiro, nós observamos que Deus fala com as figuras política e religiosa da época. Deus fala com a liderança da época. Deus instrui a liderança para falar com o povo. Quem precisava
orientar o povo, dar direcionamento ao povo, era a liderança política e religiosa que Deus tinha levantado sobre eles. Neste caso, o governador Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote naquele tempo. E Deus levanta essas duas figuras e levanta o profeta Ageu para falar a eles, para que eles falem ao povo, para que eles repassem essa informação ao povo. Deus sempre vai fazer assim, irmãos. Deus sempre vai falar com a liderança, com os seus que têm um liderado, para que eles os orientem. Amém? E isso é maravilhoso. Nós vemos aqui Deus respeitando as hierarquias. Isso é importante? Não, eu e você somos para Deus iguais, mas existe uma hierarquia de responsabilidades, de compromissos. A palavra de Deus diz que é muito maravilhoso aquele que almeja o episcopado. Excelente obra ele almeja, né? Mas é também de dura responsabilidade, e dele será cobrado. Então, se existe uma responsabilidade, um peso sobre uma liderança, ela é cobrada quando ela não faz o que deve ser feito. E foi diante da liderança que Deus foi. Foi para a liderança que Deus falou neste momento. E Deus disse para eles: vocês pensam que ainda não chegou a hora de reconstruir. Por que que eles falam isso? Por que que eles pensam que ainda não havia chegado a hora de reconstruir? Porque eles esperavam que viessem sobre eles um tempo de prosperidade tamanha, como a que havia no período do reino de Salomão. Eles acreditavam que só seria possível reconstruir o templo com os recursos financeiros que havia no tempo de Salomão, e eles não tinham esses recursos, eles não tinham essa vida financeira como antigamente. No entanto, os recursos que vinham sobre eles, as condições que eles tinham, eles despendiam sobre si mesmos. Se você ler o capítulo 3 de Esdras, você vai observar que existe uma contestação da vizinhança de reinos que são contrários à reconstrução do templo. E existe uma consciência egocêntrica do povo que voltou do exílio, que está preocupado com si mesmos. Estão preocupados apenas em reconstruir a sua vida, em reconstruir a sua história, a sua casa. E aí, por causa disso, olha o que diz o versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido. O estilo de vida deles eram boas, e eles se preocupavam com isso, em ter um acabamento de primeira nas suas casas. Quem não gosta, né, irmão? Quem não gosta? Meu sonho é ter minha casinha com um piso em porcelanato. Oh, maravilha. Na casa da Cidinha tem, né, Cidinha? Tem, né? Oh, eu chego lá na casa da Cidinha, olha só que pisinho maravilhoso, né? É fácil de limpar, né, Cidinha? Fácil de limpar, bonito, aquele brilho, né? Aí joga um cheirinho no ar lá, fica aquele cheiro perfumado. Não tem coisa mais gostosa que uma casa bem arrumadinha, né? Todos nós queremos, sim. E Deus não está dizendo aqui para o povo que eles não deveriam ter. Amém, querido? Que eles não deveriam fazer isso. Mas Deus chama a atenção do povo que isso se tornou prioridade na vida, dominado pelo vício,
da bebida, do cigarro, você se tornou escravo desse vício. Se você é dominado pelo dinheiro ao ponto de não conseguir tirar o seu dízimo, a sua oferta, e honrar a obra do Senhor, e honrar o compromisso com o Senhor, você se tornou escravo do próprio dinheiro, e deixou de exercer a sua fidelidade, a sua fé, o seu comprometimento com o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí observem bem, irmãos, este povo, eles têm uma atitude muito contrária ao que o rei Davi fez. Então eu queria ler com vocês, rapidinho, o que está no livro de 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2 e 3, eu vou estar lendo, depois eu explico para os irmãos a narrativa lida, tá bom? 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, 2 está vindo na minha cabeça, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2, e o versículo 3, aleluias. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Então nós vemos agora no reinado de Davi preocupado e dizendo assim: eu estou vivendo em palácios, minha casa é de cedros, são madeiras de finíssimo acabamento. A casa de Davi era maravilhosa, ele era rei, afinal de contas. Mas ele olha para o tabernáculo onde estava o quê? A arca da aliança. E ali figurava a presença de Deus. Ali representava a presença de Deus. O tabernáculo era o lugar onde o povo sabia que Deus se manifestava. E Davi então diz assim: eu estou muito bem, a arca de Deus está num tabernáculo feito por tendas. Não, eu quero construir algo, eu quero construir um templo, eu quero fazer algo mais para Deus. Você acha que isso agradou ou desagradou o coração de Deus? Com certeza agradou muito o coração de Deus. Porque naquele momento Davi colocou a obra do Senhor, o templo, em primeiro lugar. Davi se preocupou com as coisas de Deus, sabendo que Deus já tinha feito maravilhas na vida dele. Que Deus já tinha feito tantas coisas bonitas por ele. Ele quis fazer algo também para Deus. O curioso é que Deus chama Davi e diz para ele que iria honrá-lo, queria fazer com que o nome dele fosse grande, tudo por causa dessa atitude. Olha só, o simples desejo de Davi de fazer algo importante, de tornar o tabernáculo um templo, uma casa, um lugar fixo de adoração, agradou tanto o coração de Deus, que Deus falou assim: eu vou te honrar, Davi, teu nome será grande, eu vou cuidar de tudo, mas por acaso eu estou te pedindo alguma coisa? Eu não estou te pedindo templo, Davi. Não se preocupe, porque quem irá fazer não será você, será a sua descendência, será Salomão. Eu tenho outras prioridades para você.
E Davi entendeu o propósito de Deus. Davi compreendeu o propósito de Deus. Veja, Davi não construiu o templo. Embora o desejo de Davi fosse fazer algo lindo para Deus, e isso agradou o coração de Deus, quem conclui esta obra é o seu filho, Salomão. Mas Davi desenvolvia um papel importante no reino. Deus estava usando Davi em um determinado momento para situações, para tratar o povo e a tratar a si mesmo também. Às vezes você não vai fazer o que você gostaria de fazer para Deus, mas faça o que Deus te deu condições de fazer. Amém? Compreende o que está acontecendo aqui? Deus não está preocupado em você fazer algo grande. Deus quer que você faça aquilo que você tem condições, porque Ele te deu condições de fazer. O povo tinha condições ou não tinha de fazer o templo, de reconstruir o templo? Tinha. Mas eles não o fizeram. Por causa disso, o texto vai nos dizer que nada sobrava, sempre faltava para o povo, e eles tinham um coração insaciável, nunca estavam satisfeitos. Tudo que eles faziam não era suficiente. Sabe, irmãos, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nada vai ser suficiente. Seu trabalho não vai ser suficiente. Sua casa não vai ser suficiente. Seus filhos não serão suficientes. Seu dinheiro não será suficiente. Você irá sempre reclamar que falta alguma coisa. Por mais que você tenha, por mais que você ganhe, por mais que você seja próspero, você sempre vai estar insatisfeito, porque a natureza pecaminosa do homem nos fez assim. O pecado nos tornou assim. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é a medida do nosso vazio. Deus é a medida do teu vazio. Se existe alguém aqui se sentindo incompleto, infeliz, insatisfeito, permita que a graça de Deus te inunde. E você vai ser muito feliz, mesmo não tendo geladeira em casa. E você vai ser muito feliz, mesmo não tendo um carro do ano. E você vai ser muito feliz, com um salário mínimo, nem isso. Mas você vai ser feliz, porque o mais importante na sua vida é a presença de Deus. E quando a presença de Deus ela inunda a nossa vida, quando somos gratos a Deus por Ele estar sobre nós, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Somos fortalecidos, irmãos. Não tem obstáculos, não tem barreiras, não tem dificuldades. Eu caminho até 10 horas a pé, mas eu vou para a igreja. Porque não tem obstáculos, não tem dificuldades. É muito bom fazer algo para Deus. É coisa de louco. Esses crentes que saem depois do serviço, 7, 8 horas da noite, 10 horas da noite, e vai para a beira de uma montanha, e começa a subir a pé, no meio do frio, no meio do vento, no meio do mato, até o alto do morro, para orar. É coisa de louco, irmãos. Mas somos loucos por Jesus, amém? Somos apaixonados por Jesus, e cada vez que fazemos isso, somos fortalecidos, somos renovados. Cada vez que entramos neste templo, nos alegramos com a presença de Deus, com a disciplina de Deus, com a exortação de Deus,
com a palavra vinda da parte do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Aleluias. E aí no versículo 7, o profeta continua dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram, subam um monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Aonde está errado? O que está errado na minha vida? O que está errado muitas vezes é porque você tem priorizado muitas coisas menos Deus. O que está errado muitas vezes é que qualquer coisa pode te tirar a atenção e te desviar da presença de Deus. Porque a irmã falou mal de você, porque alguém te olhou com um olhar que você achou, que olhou te zombando, te olhou te criticando, porque você achou, já é motivo de você não vir na casa do Senhor. E aí encontramos nos nossos probleminhas, dificuldades, e temos desculpa para tudo. Temos desculpa para não orar, temos desculpas para não ler a Bíblia, temos desculpas para não ir na igreja, temos desculpas para não dizimar, temos desculpas para não ofertar, temos desculpas para tudo, menos para resolver os nossos problemas. Às vezes não temos tempo para a obra do Senhor, para estar aqui na escola bíblica dominical, mas tivemos tempos para muitas outras coisas, e se preciso for, viraríamos a madrugada, nos dedicando àquilo que estava nos satisfazendo. Pois bem, temos tempo para passar horas e horas olhando Facebook, Instagram, WhatsApp. E a pergunta é: você leu tantos textos lá, você viu tantas mensagens, e quantas horas, quantos minutos, quantos segundos você tirou por dia para ler a Bíblia? Tem gente que lê a Bíblia quando ela é aberta na igreja, tem gente que nem abre a Bíblia porque agora ela fica aqui no telão, tem gente que não se preocupa com o que Deus quer falar ao seu coração, porque não quer ser tratado, porque não quer ser lapidado, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela edifica, ela restaura, mas ela também quebra o homem, ela também espedaça o homem, ela também disciplina. E aí temos que estar prontos para ouvir a voz do Senhor. E às vezes negligenciamos o que é mais gostoso: ser reconstruído por Deus. Deus quer reconstruir, não o templo. O templo apenas era uma figura, era a representatividade da presença de Deus. Mas o que Deus buscava daquele povo é que eles reconstruíssem o seu compromisso com Deus.
a sua intimidade com Deus. Gente, esse negócio eu sirvo a Deus em casa, isso é balela, isso é conversa fiada, como diz o ditado aí popular, conversa para boi dormir. Em casa tem gente que não ora mais, não lê Bíblia mais, não faz nada para Deus, está servindo a Deus como? Está dando atenção para coisas que estão distanciando ele de Deus. É só ligar a televisão, é só abrir algum site na internet, e você já está bem longe de Deus. Vamos lá, né? Vamos ser francos. Abre o seu coração aí, hein? Você está perto de Deus mesmo? Tá? Será? Tem gente que está na igreja 10, 20, 15 anos e está longe do Senhor no mesmo tempo. Está tanto tempo na presença do Senhor, mas ainda não aprendeu a ser humilde, não aprendeu a perdoar, não aprendeu a amar, porque o seu coração está duro. E por que está duro? Porque ele está preocupado consigo mesmo. Esse povo estava egocêntrico. O povo dava desculpas para não fazer a vontade de Deus. O versículo 2 que nós lemos diz, esse povo diz, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. De fato havia uma crise muito grande, uma crise de identidade deste povo com eles e com Deus, um descaso com a vontade de Deus, um descaso com a obra de Deus. E aí Deus te pergunta como você tem se comportado com a obra do Senhor. Sabe, irmãos, é muito maravilhoso poder fazer alguma coisa para Deus, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso, mesmo que eu não tenha um cargo, mesmo que eu não exerça alguma função na igreja, é muito maravilhoso me reunir com os meus irmãos, e juntos cantarmos, e juntos adorarmos, e juntos orarmos, é muito maravilhoso. E se isso não é o suficiente, se você acha que isso não é tão importante na sua vida, então você precisa rever os seus conceitos do seu compromisso com Deus, se é realmente que você tem um compromisso com Deus. Pode ser que seja um compromisso com si mesmo. Às vezes estamos ali para manter a aparência. Tem muita gente que está na igreja mantendo a aparência de crente, do título, mas manter a aparência, irmão, é importante não. O importante é você ter compromisso com Deus. O importante é você ter vida com Deus. Deus quer saber de como você está se comportando diante daquilo que Ele está pedindo para você fazer. Diante daquilo que Deus busca que você faça. Eles queriam fazer algo grande, esse povo. Mas a única coisa que Deus queria era que o coração deles estivesse no Senhor. E aí o versículo 12 vai dizer, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. O bom de estarmos na presença do Senhor é porque ouvimos a voz do Senhor, e essa é a oportunidade de nos arrependermos, é a oportunidade de termos quebrantamento, é a oportunidade de sermos tratados por Deus, regenerados por Deus. O povo estava olhando para suas condições, estavam olhando para sua capacidade.
Sabe quando você quer fazer algo e você fala assim, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho capacidade? Sabe? Quando você olha assim e fala assim, nossa, eu não tenho, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho capacidade. Era essa a mensagem que o povo de Israel, o povo de Deus, estava transmitindo aqui no livro de Ageu. Eles, não, mas eu quero fazer. Quem disse que eu não quero fazer? Quem te falou que eu não quero? Eu quero. Só que eu não quero fazer de qualquer jeito. Já viram isso? Tem gente que fala assim, né? Eu quero fazer, mas eu não quero fazer. E quem disse que Deus quer que você faça de qualquer jeito? Acontece que Deus quer que você faça dentro daquilo que Ele te capacitou para fazer. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Pequenas gotas de chuva viram grandes enxurradas. Um simples cupim, ou broca, como é chamado, tão pequenininho, se ele entrar dentro de um móvel na sua casa, ele produz um estrago gigantesco. Ele consegue consumir um guarda-roupa, uma mobília da sua casa. Em pouco tempo, não vai restar nada a não ser a aparência, o que é oco ali, né? Por fora, porque por dentro ele vai corroer tudo. Coisas pequenas podem sim fazer coisas grandes. Comece, faça a sua parte. E aqui eu abro um parêntese nessa ministração da escola bíblica. Se alguém quiser perguntar, tá, irmão? Nós estamos na escola bíblica dominical, é para isso mesmo, tá bom? Eu abro um parêntese aqui para lembrar uma história de um menino que estava na beira do mar. E as ondas do mar lançavam estrelas, aquelas estrelas do mar, lançavam na areia. E a onda lançava e aquela estrelinha do mar ficava ali presa, atracada na areia. E aquele menino ia lá, naquela estrela do mar, pegava ela e jogava de novo no mar. Porque senão a estrela ia morrer. Ela morreria. Então ele pegava a estrela do mar, aquela estrelinha, e novamente jogava a estrela do mar de novo ao seu ambiente natural, ao mar. E um homem observava atentamente a atitude desse menino. E curioso, ele se aproximou do menino e disse para ele assim: rapaz, por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Não vai fazer diferença nenhuma. Porque enquanto você joga uma estrela lá, as ondas estão voltando com mais 2 ou 3 ou milhares, não sei, de outras estrelas para a beira da areia. Então não vai fazer diferença nenhuma. O jovem olhou para ele, pegou mais uma estrela que estava à beira do seu pé, arremessou novamente no mar, olhou para aquele homem e disse assim: para aquela ali vai fazer toda a diferença. Para aquela ali vai fazer toda a diferença. Pegou a visão, irmãos? Você não tem que mudar o mundo, mas mude onde você está. Faça a diferença para quem você puder fazer a diferença. Quem me dera se eu pudesse acabar com a fome de todos. Quem me dera se o projeto Manancial de Vidas, né, que nós temos aqui na igreja, pudesse saciar a fome de todos os moradores de rua, sem tetos, né, em situação de rua, que nós pudéssemos ajudar todos. Não podemos, não temos condições nem recursos. A igreja é pequena, somos um pingo no meio de um oceano, na verdade, mas fazemos a diferença para quem podemos fazer. Não deixamos de fazer a obra, não deixamos de fazer aquilo que nos é possível fazer. E aí é que está a grande diferença. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença, meu irmão. Então Deus vai falar para o povo, no versículo 8 de Ageu capítulo 1. Olha só a palavra de Deus, dizendo
para o povo. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Deus diz assim, tem madeira ali, gente. Tem madeira ali. Vão lá, busquem aquelas madeiras e comecem a reconstruir o templo. O que Deus estava dizendo? Use o recurso que vocês têm. Olha aí o recurso. Está aí perto de você. Você está esperando o que para começar a fazer? Faça. O recurso está bem próximo de você. Em Mateus capítulo 6, 33, Jesus vai dizer: busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão que? Acrescentadas. Faça a vontade de Deus, e à medida do percurso, Deus vai surpreendendo, Deus vai abrindo portas, Deus vai enviando recursos, irmãos, Deus faz. A prova mais linda disso é esse templo aqui. Esse templo é uma prova de que Deus fez. Quando nós viemos para aqui, alguns irmãos que estavam presentes, né, Oséias, Cidinha, Eduardo, alguns irmãos aqui da igreja, citar nome é complicado, né? A gente começa a citar, tem que citar todo mundo, né? Então não vou citar muito nome, não, perdoa os irmãos. Mas alguns irmãos que estavam no começo, chegamos aqui, era uma oficina com telhado fino, caindo, muito ruim, uma coisa horrível, né? Que não valia nem R$1.000 o aluguel, né? O pastor disse, nós vamos só arrumar o telhado. Nós temos recursos só para o telhado. Eu acho que nem para o telhado tinha, né? Acho que nem para o telhado tinha recurso. Mas aí Deus colocou no coração dele que nós deveríamos fazer tudo. E aí quando ele tirou o telhado, ele já começou a derrubar, foi as paredes. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei, falei, meu Deus do céu. A igreja está sem templo. Porque não tinha telhado, nem tinha parede mais, caiu tudo no chão. E Deus enviou recursos, e as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo, e foram acontecendo, e foram acontecendo, e um milagre foi acontecendo. Eu lembro que num culto, de repente, Deus enviou uma oferta de R$20.000 em um culto, e foi assim, respostas de oração, milagre foram acontecendo, porque Deus foi providenciando a resposta, Deus foi trazendo a sua palavra, e é isso que Deus começa a dizer para o povo, no texto que nós lemos no capítulo 9, ele vai dizer, olha só, a glória deste novo templo será maior do que a antiga, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. E aí por que ele diz isso? Porque ele, o Senhor, iria cuidar de todos os detalhes. Deus não estava preocupado com o valor monetário, com o ouro e a prata, mas ele diz no versículo 8, põe aí no versículo 8 para a gente, Ageu capítulo 2, versículo 8, olha só, né? Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Querido, Deus é dono de todas as coisas, Deus é o Senhor do universo, Deus é o nosso Deus e Senhor, Ele é dono de todas as coisas, se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas você sabe qual que é o mais gostoso de servir a Deus? Não é pelo que Ele faz, é pelo que o Senhor é na nossa vida. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem para me dar. Deus pode te dar? Pode te dar. Deus pode fazer? Pode fazer. Deus pode abrir portas. Deus pode te colocar nas empresas maravilhosas? Pode fazer. Ele é Deus para isso. Mas esta não pode ser a minha motivação de estar aqui hoje, de estar adorando a Deus, de estar me prostrando e de estar fazendo alguma coisa para Deus. Essa não pode ser uma motivação. As igrejas têm pecado nisso, irmãos. As nossas igrejas contemporâneas dos dias atuais têm errado nisso. A prova disso é as campanhas em favor da prosperidade, em favor de receber algo.
as igrejas têm induzido o povo a pensar que se eu fizer algo para Deus, Deus vai me dar. Isso é barganha, irmãos. E com Deus não se barganha, com Deus não se negocia, com Deus apenas se obedece. Temos apenas que nos comprometer com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Moisés conduziu o povo de Israel e não entrou em Canaã. E não entrou em Canaã. Paulo morreu por causa do Evangelho. Tantos outros homens tiveram as suas vidas ceifadas, foram decapitados pela palavra de Deus. Porque o importante não era ter, não era a pompa que eles dariam ao que fizeram, mas ao nome do Senhor. E quando você começar a pensar diferente e dizer assim, a minha casa é do Senhor, Deus vai te honrar. Quando você começar a dizer assim, o meu trabalho é do Senhor, Deus vai te honrar. Se você disser que o seu trabalho é do Senhor, nada vai ser mais importante do que o Senhor na sua vida, nem o seu trabalho. A minha família é do Senhor, então nada vai ser mais importante do que fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor muitas vezes será doído, porque a vontade de Deus às vezes dói. Já pararam para pensar nisso? Que a vontade de Deus às vezes dói? A vontade de Deus, irmãos, às vezes dói, porque a vontade de Deus nos faz renunciar sonhos e projetos nossos, para viver os sonhos e projetos de Deus. Isso não quer dizer que Deus não vai te honrar ou não vai cuidar dos seus sonhos, mas isso nos ensina a colocar dentre as mãos do Senhor, nele, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque nada vai mudar se você não mudar. Se as suas atitudes forem as mesmas, nada vai mudar. E aí no capítulo 2, versículo 4, o Senhor encoraja o povo dizendo: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Está difícil, mas tenham coragem. Não vai ser fácil, mas tenham coragem. Os dias são maus, mas tenha coragem, porque eu, o Senhor, estou com vocês. E se Ele está comigo, se o Senhor está contigo, irmão, por que temer o mal? Por que temer o perigo? Como disse o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então coragem, coragem, igreja, coragem, irmão, coragem, pastor Wilson, coragem, pastor Ricardo, coragem, irmão Eduardo, coragem, Cidinha, coragem, Oséias, coragem, Jaqueline, coragem. Tenham coragem. Tenha coragem de enfrentar os seus medos, de enfrentar os seus conflitos, de enfrentar tudo aquilo que está vindo sobre você para tentar pará-lo, para tentar desanimá-lo, para tentar prostrá-lo. Não fique preso ao passado. Tem gente que não consegue se mover e avançar, porque está preso ao passado. Ai, foi tão bom quando eu vivia aquela vida. Eu tinha alegria. Eu acordava, tinha até café pronto para mim. Ah, era bom mesmo enquanto tinha um café pronto para mim. Aleluias. Não fique preso ao
passado, irmãos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, está dizendo: nunca diga que foram os dias passados melhores do que este. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que o de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não é sábio isso, irmão. Quando você se prende ao passado, vem a melancolia, a nostalgia. Aí a pessoa quer ouvir até uma música de sofrência. Tá lá sofrendo à toa, sendo que Deus quer mudar a tua história. Sendo que Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Sendo que o pouco com Deus é muito. Eu estava vendo agora, outro dia, até comentei na célula, a história daquele humorista que fez o Bozo. Eu esqueci o nome dele agora, né? Ele fez o Bozo, e aí, o Bozo é uma geração bem antiga, acho que até antes de mim, que eu sou bem novinho, né? Mas enfim, os mais novos não vão saber quem é o Bozo, né? E tal, né? Mas, né, eu também não sei não, viu, irmãos? Nem lembrava. Mas aí eu vi a história do Bozo, participou do Balão Mágico, né? E ele, após o programa, ele entrou nas drogas, se envolveu no vício, perdeu tudo, né? Foi para a pobreza e foi morar. Se eu não me engano, lá em Santa Catarina, ele era mendigo de rua, se tornou mendigo de rua, um cara que fazia programas televisivos, um cara que tinha uma fama gigantesca, se tornou mendigo. As pessoas passavam na rua, ele lá no chão deitado, e aí eles falavam assim: aquele ali foi o Bozo, desse jeito, aquele ali era o Bozo, passava na televisão, olha onde ele está agora, e estava lá na rua. E aí um dia ele orou e disse assim: Senhor, reconstitui a minha vida, restaura a minha vida, porque se o Senhor restaurar a minha vida, eu vou te dar tudo que é meu. Tudo que é meu será do Senhor. E aí ele fez um voto com o Senhor, e Deus começou a restaurar ele de tal maneira, que ele começou a ganhar as coisas, ganhou carros, ganhou tanta coisa, que ele teve um dos maiores restaurantes de Santa Catarina, foi o dele, um dos maiores. Ele se tornou um dos maiores empresários, quando ele estava bem, com o carrão do ano, com um dos maiores restaurantes de Santa Catarina. Se eu não me engano é Santa Catarina mesmo, se eu estiver errado, depois os irmãos corrigem aí, mas se eu não me engano é isso mesmo. Ele disse assim: agora o que eu tenho, Senhor, é do Senhor. E eu falei que era do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele pegou tudo, a empresa que ele tinha, os bens, os carros, e doou tudo para a obra do Senhor. Doou tudo. Ficou sem nenhum carro. E aí, ele sendo entrevistado por Danilo Gentili, Danilo perguntou para ele assim: mas e aí, você ficou sem nada? E aí ele disse assim: quando as pessoas pensavam que eu tinha muito, eu não tinha nada. Agora as pessoas pensam que eu não tenho nada, e eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus na minha vida. Então, meu querido, não olhe para o que passou, e era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Não olhe para aquilo, porque eu posso fazer muito melhor. Eu sou o dono do ouro e da prata. Quem está no controle de tudo sou eu, Senhor. Foi bom? Foi. Foi ruim? Pior, deixa para lá então. Mas deixa lá. Viva o novo de Deus. Viva o hoje de Deus. Faça o que você tem que fazer hoje para Deus. Nós podemos mudar o que aconteceu lá atrás? Não podemos. Quem me dera se eu pudesse mudar muitas coisas, muitos erros do meu passado. Quem me dera se eu pudesse. Faria muitas coisas diferentes, mas não posso. Mas foram aprendizados, foram lições, foram disciplinas ao meu coração e à minha vida para me tornar quem eu sou hoje. E a partir de agora, eu posso fazer diferente. Eu posso caminhar diferente. Eu posso fazer com que a minha vida seja diferente, não porque eu tenho melhor que as coisas de antes. Talvez eu nem tenha o que é de melhor que tinha lá atrás, mas eu consigo tornar tudo melhor com Deus agora. Eu consigo tornar esse momento maravilhoso na presença do Senhor. E aí, o Salmo 37:5 vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará.
tudo Ele fará. Entrega para Deus aquilo que você não pode fazer. Tem coisas que realmente eu não posso fazer, então eu vou fazer o quê? Vou entregar para Deus. Senhor, está aqui, está aqui, eu não posso cuidar, eu não posso fazer, eu não tenho recurso, não dá. Então está nas tuas mãos. Senhor, está na minha vida está nas tuas mãos, meus caminhos estão na sua mão, né? A ansiedade, ela surge por causa dessas coisas, porque nós sofremos antecipadamente por coisas que nem aconteceram ainda, sendo que precisamos descansar no Senhor. Temos contas para pagar e nem venceu ainda, mas eu já estou, como eu vou pagar? Trabalha, se não der não, descansa no Senhor, Deus vai enviar providência, o recurso virá, mas não deixe de confiar no Senhor, não perca a esperança no Senhor, entrega o teu caminho, a vida ao Senhor, o que você não pode fazer, entrega para Deus, faz o que Ele te deu para fazer, e Deus irá te usar, da mesma maneira que usou Zorobabel, que usou Josué. Olha aí o capítulo 2, versículo 23, capítulo 2, versículo 23, naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Deus estava dizendo, eu vou te usar, você será o instrumento para selar a minha palavra, aquilo que eu tenho falado. Então permita que Deus te use, permita que Deus te molde, permita que Deus trabalhe no seu coração. No Novo Testamento, o templo não é mais a figura da presença de Deus. A partir de Cristo, o templo não representa mais a presença de Deus. Este lugar que nós estamos agora, é um lugar onde declaramos publicamente a nossa fé, é um lugar que consagramos ao Senhor, é um lugar em que se nominou juridicamente um povo com um CNPJ e oficialmente declarou a sua fé, a sua declaração de fé e de conduta. É um local oficial para aqueles que amam a Jesus, mas o templo, a casa, porque o termo templo no hebraico é casa, a casa, a morada de Deus, não é mais o templo, feito por mãos de homens, mas em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, por favor, né? Eu falei segundo, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, o santuário de Deus, a casa de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus são vocês e é sagrado. O templo de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Agora, a partir de Cristo, quando Ele dá o brado na cruz, dizendo está consumado, lá no templo o véu se rasga de cima até embaixo, abrindo acesso para todos diante da adoração, do compromisso de fazer também a sua própria adoração e de ser
o próprio templo de Deus, porque agora Cristo quer habitar em você, quer morar em você, e isso se refere a comprometimento, isso se refere à aliança, isso se refere à entrega, isso se refere a uma devoção total àquele que é dono do ouro e da prata. Por isso em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas, velhas já se passaram, e agora, nesse momento, tudo se fez. Fique de pé então, em nome de Jesus, querido, e experimente o novo de Deus. Permita que Deus faça hoje na sua vida um novo tempo, uma nova história, e faça aquilo que você tem que fazer para o Senhor. Seja o local da adoração, seja um representante de Deus no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa e nesta igreja. Vamos fazer com que o nome do Senhor seja honrado, que o nome do Senhor seja glorificado, que todos saibam que o nosso Deus vive para todo sempre. Ainda que me falte casa, bens materiais, ainda que me falte algo, não me falta a graça e o amor do Senhor, e nele sou completo, nele sou um adorador, nele eu me entrego, nele eu descanso, nele eu confiarei. Pai, nós te adoramos nesta manhã, te bendizemos por mais essa escola bíblica dominical, Senhor. Abençoe os teus filhos que aqui estão presentes, os que estão assistindo essa transmissão agora ao vivo, aqueles que ainda irão ver, que a tua palavra penetre promovendo mudança. Em nome de Jesus nós oramos, te louvamos e lhe agradecemos. Abençoe, Deus, o culto de logo mais à noite. Faça, Senhor, o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe você que nos assiste, em nome de Jesus. Bom e paz, em nome de Jesus.